já estamos ouvindo aqui os acordes dos violões do Frivan. Falei certo? Frivan. 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 Não é Frivan? Não. É Frivan. Oh, mas eu não decoro, é Frivan. Fred Pitts. Falei Pitts. certo agora? Pitts. Pitts. O que, alemão? Alemão. Alemão. Filho do alemão? Neto? É, Neto. Neto do alemão. O Ivan Sakavicius, que Isso, alemão não é. Não, é lituano esse aí. Lituano, É, né? sou neto também de Sakavicius, lituano. Né? Neto lituano. Neto Isso. de alemão e um neto de lituano. É isso aí. Como é que vocês se encontraram? Bom, a gente se conheceu porque nosso professor, né, o Cristiano Petanha, era um professor que ele era o coordenador agora do IVT, né, aquela escola de música, do IVT, né? E a gente fazia Instituto de Violão e Tecnologia, né? Instituto de Violão e Tecnologia, isso mesmo. É uma das partes do MT, né? Que a gente fazia aula com ele particular, né? E a gente fazia um horário depois do outro. Então ele falou pra gente, meu, tem um cara lá que conhece, que ele tá querendo fazer um som, tal, autoral, fazer uma coisa junto, tal. Aí vocês podiam se conhecer, tal, pra conversar, tudo. Aí a gente se conheceu assim. E encaixou, deu uma certo. aula da outra, depois a minha dele. Entre assim, uma aula e entre outra, tal, não sei o a quê. gente conversou e começamos a ensaiar. E aí o duo já nasceu aí? Sim, Já nasceu nesse foi- momento ou isso ainda ficou a gente maturando? começou a conversar, daí eu tinha uma viagem para fazer para Europa, né? Daí eu combinei com o Ivan, ó, quando a gente voltar a gente já começa a ensaiar, né? Daí no nosso primeiro ensaio eu tinha acabado de voltar de lá, uma experiência muito legal assim, né? Tinha tocado um pouquinho nas ruas por lá. E aí a gente combinou de em um ano após esse primeiro ensaio, a gente tá tocando na Europa nas ruas, assim, né? Fazer essa apresentação. Um ano, vamos tocar nas ruas na Europa. Então, e aconteceu que um ano depois a gente já tinha até voltado, né? A gente ficou 40 dias lá, viajando Vários países. Vários países, a Itália, a República Tcheca, a Hungria... Mochila e o violão. Mochila e violão, amplificador, um monte de bagagem. Chapéu no chão. Chapéu no chão. Mochila e o violão. Isso. Caramba, e deu pra viver esses? Deu, a gente conseguiu, assim, a gente teve que bancar um pouco da gente, assim, mas deu pra comer, assim, pagar albergue, todas essas coisas assim, até o transporte. Mas eu acho que a experiência é o melhor, né? A experiência é fantástica. A experiência de ficar Pois 40 dias juntos, meio que deu, acho que a chama pra gente estar até agora junto. Provavelmente isso daí ajudou bastante, né? Juntos 40 Conhecer dias. melhor tudo, assim, né? E o entrosamento, assim, Entrosamento né? Tocar ajudou todo muito, dia ajuda muito, né? Na hora de tocar. Claro, Daí pô, passou tem que ter tudo. essa química, né? Isso. Precisa ter. Esse entrosamento. Chegou um momento que eu não precisava nem olhar pro Ivan, que Já sabe, que né? já tocava, assim, um olho pro outro lado e caía certinho, assim, né? Agora, quando vocês foram para a Europa, já era um trabalho autoral? Ou vocês foram tocando repertório clássico? Como é que foi? A gente tocou outras músicas, né? Fomos tocando arranjos assim, bem simples que a gente fez e músicas assim, eruditas, pode dizer assim, que já eram escritas também, né? Só que voltando de lá a gente começou até a pensar em compor. Até tem uma música nossa do CD que a gente fez pra viagem, assim, na verdade, né? Que a gente fez pensando, quando a gente foi, que nossas músicas do CD são todas assim, né? Que são todas pensadas em momentos que a gente viveu tudo. Então tem uma chamada Entre Nuvens, né? Uma música pensando na viagem. Na viagem. Já a gente vai falar do CD aí, peraí. Tranquilo. Vamos mostrar já uma? Vamos, pode ser Entre Nuvens? Entre Nuvens. Essa do Frivan. Frivan. Fred Pitts e Ivan Sakavicius aqui no cartaz. A diferença de temperatura acaba com a influência. Quando vai lá fora, volta. Vai lá fora, volta pra cá. Mas aí tranquilo.
quase que uma pequena suíte, ela tem vários movimentos, vamos dizer assim. Várias partes, assim, Várias né? partes. E tem uma brasilidade em certos momentos, assim, que você identifica coisas, falou, pá, isso aí é Brasil. Essa coisa das terças. É bem brasileiro. Bem Brasil, né? Aquela coisa. Existe um violão brasileiro, né? A gente sempre fala isso, que a gente às vezes pergunta, qual que é o seu estilo e tal. É música instrumental brasileira, e assim, a gente sente uma continuação do violão brasileiro, que nem Ulisses Rocha, Trio Dalma, tudo isso, do Ofel mesmo, você vê que tem uma coisa que você não pode dizer que é o samba e tal, mas tem uma brasilidade. Mas tem uma brasilidade, tá ali. Acho que é a harmonia, né, os ritmos, mesmo que tá por trás. Tem uma respiração brasileira ali, né? Isso mesmo. Esse CD vocês gravaram quando voltaram da Europa? Como é que foi a coisa? Sim, então a gente foi gravando ele, né, aos poucos, assim. Foi isso. A ideia de começar a compor, né, nasceu mais ou menos em 2014, assim, né, que a gente já tinha algumas ideias, mas nunca tinha juntado para valer, assim, né. Daí a gente sacou que o nosso caminho, assim, que seria o nosso diferencial, seria as composições mesmo, né, gravar um álbum autoral. E foi a partir daí que a gente foi fazendo as experiências no estúdio, tudo, né? E selecionando o repertório dentro das que a gente Os títulos compôs, aqui são assim. bem brasileiros também, né? Isso. Paranapiacaba, Pretinha, Maré, Correnteza, já dá essa ideia de Brasil mesmo, né? Essa coisa esse clima brasileiro. A gente tem umas fotos, eu vou botar as fotos de vocês na Europa, legal. pra gente ver, vamos falar pra gente onde é que vocês estavam, do Frivan, os 40 dias da Europa, aí Aí é em Praga, na República Tcheca, Isso né? é lindo Praga, né? É muito lindo, bonito, assim, uma cidade lindo, que não é muito grande, mas assim, essa parte arquitetônica, assim, né? O visual é muito legal, assim. E aí a gente tocava aí próximo, né? Aí é uma ponte? É a ponte, né? A ponte mais conhecida é a Charles Bridge, né? Carlos Most é o nome, lá. E aí no final dela, lá atrás, você vê que lá embaixo daquele arco lá a gente tocava, assim. Tocava lá. Pô, lá era um lugar bem legal, lá deu bastante retorno pra gente. Em Praga era bom. O ponto era bom, lá era o ponto era bom. Em Praga foi um lugar engraçado porque, como a cidade é pequena, então depois você andando na rua, o pessoal, a gente ficava de chapéu, né, que nem você vê que eu tava, assim, o pessoal via a gente assim, vocês eram aqueles meninos que estavam lá, então a gente conheceu um monte de gente de outros lugares da cidade. E não tinha muita concorrência, não? Outros artistas de rua? Em Praga até que é mais tranquilo, né? Porque assim, para você poder tocar em cima da ponte, que é o melhor lugar, você tem que pegar uma licença um ano antes. Como a gente não sabia disso, a gente tocou um pouquinho depois da ponte. Tá. Daí a gente tava sozinho, valeu a pena. Valeu a pena. E aí, onde é? Nossa, tem um transatlântico lá no fundo, rapaz. Um prédio. Aquilo é um edifício, não barco. Aí é em Veneza, né? Veneza. Esse dia aí é tão bonito quanto quente, né? De calor, nossa, um dia de calor, é solão. A gente durou meia hora aí, porque daí não deu mais. Então foi gostoso tocar, por assim, você tá naquele clima de Veneza tocando, foi demais, é sensacional. Pô, imagina, cara. A gente aguentou lá um tempo, tudo, mas aí realmente foi bem bonito. Derrotados pelo clima. Pelo clima. Mas a gente continuou tocando. Que mais? E aí? Isso é na praça na Mozartplatz, chama, né? Que é aí em Salisbury. Que é a cidade onde Mozart nasceu, onde ele viveu, né, a vida dele. Depois que eu saiba, ele morreu em Viena, né, que ele foi músico da corte de Viena, mas aí que ele nasceu, tudo. Então tem a casa do Mozart, todos os lugares. E aí a praça central mesmo, meio que, aí por isso chama Mozartplatz até, a gente tocou aí também, aí um lugar bem legal também. É bem legal porque aí o pessoal respeita muito, né, e você consegue tocar sem amplificador nessa praça. Tá. Então o pessoal senta nos banquinhos, bem próximo e gostam de música. Gostam de música, né? Valorizam bastante. Valorizam bastante. O bannerzinho tá sempre ali do lado. lado. Tá sempre do lado, né? Não pode faltar. Então, a gente até com esse tempo, tudo com essa experiência, a gente tocou bastante tempo na Paulista, Ibirapuera, né? E a gente até começou a fazer workshops, né? Fez bastante workshops de busking, que chama busking, né? Essa arte de rua. Busking de buscador mesmo. Dizem o primeiro livro do século XVI, por aí. Que um cara fez um livro mesmo, um espanhol, chamado Buscador, né? Buscador. Era o cara que buscava experiências, né? E ia pelo mundo andando e buscando experiências. E aí esse nome pegou hoje em dia, busking, né? Então a gente dá workshop sobre busking, tudo isso, porque a gente pegou uma boa experiência, essa parte de fazer a propaganda, de se mostrar, não se mostrar um cara da rua, porque muita gente mesmo na Nova parece que é da rua, assim, parece um mendigo que tá tocando, né?
sim, né? Pegou essa parte mesmo profissional do banco. Profissional do banco. Que pelo mundo tem muita gente que vive disso, e é barato, profissional disso. E além disso, muito do que a gente ganhou tocando nas ruas aqui em São Paulo e na Europa, a gente usou para gravar o CD, né? Pra gravar o CD. A maioria, Isso, o assim, estúdio, foi assim. Foi o financiamento coletivo. Foi, do- foi. Do mundo inteiro. Vou agradecer a todo mundo lá de Salzburgo. Vamos mostrar mais uma? Vamos, O vamos. que vocês escolheram? Paranapiacaba? Paranapiacaba a gente fez para aquela Vila Serrana de Paranapiacaba, aqui de né? Santo que tem o André. festival, Isso. O trem, toda aquela ideia do trem, você subindo no trem, a neblina, tudo Tem isso. clima meio inglês, né? Aquela, Isso coisa, mesmo. aquela arquitetura, aquela neblina. E a natureza também, né? Que é natureza. muito, que é um patrimônio histórico. Patrimônio histórico, exatamente. Não tão bem cuidado quanto deveria, Exatamente. né? Mas tem uma riqueza arquitetônica ali muito bonita. E de natureza também. Vamos lá, do Freevan. Só afinar aqui porque fica mudando a temperatura. Muda a temperatura.
clima baixinho para não estragar o clima, cara. Linda essa composição. Nossa, que coisa. Até a cara de Paranapiacaba mesmo. Legal. A gente até vislumbra. Então. E essa foi a nossa primeira música. Primeira música. A primeira composição própria. Agora me diga uma coisa, como é que tá a vida de vocês? Vocês andaram dando workshops, oficinas e tal, né? Sim, A gente lançou o CD no finalzinho do ano, né? De 9 de dezembro. Então, em dezembro a agenda foi bem cheia, assim, né? A gente tocou em vários bares aqui em São Paulo. O lançamento foi em São Bernardo do Campo, né? No Teatro Elis Regina. Agora esse comecinho de ano é um pouquinho devagar para todo mundo, até passar o carnaval. Mas a agenda já tá sendo marcada aí, Tem né? um lugar lá no Facebook, facebook.com/duofriva. Ou o nosso site mesmo, que é duofriva.com. Duofriva.com. Lá vocês vão colocando as informações. Lá tem a onde vocês agenda. estão, agenda. Tal, a gente vai tocar no Bar Brasileiria, na Pompeia. Agora é dia 24 de março. No Museu da Casa Brasileira também, né? Já está agendado, né? Aí vai ser em maio, mais pra frente. Domingo de manhã, Isso, né? às 11 horas, é muito legal. Super gostoso. Mas assim, entrando na agenda, sempre tem coisa... E o CD tá disponível, tá nas boas casas do ramo, as pessoas têm acesso ao CD. Isso. Nas apresentações, claro. O CD nas apresentações, com a gente mesmo, falando com a gente, no nosso... Pelo site, tudo você pode entrar pelo Face. Ou também tem na Aqualang da Galeria do Rock, tem na Baratos e Afins também. Lá na Galeria e do em Rock. São Bernardo do Campo, também. na Mercediscos, Da Mercedes. no Rudy Ramos. Por enquanto só tá nesse Qualquer lugar. dúvida, entra no Face, Mas é entra só no falar com a site gente duofriva.com. Isso. Legal. Pô, sucesso pra vocês. Bonito Obrigado. trabalho que vocês estão fazendo. Mesmo. Legal, Muito hein? obrigado. Legal. Dá pra encerrar com uma palhinha? Não vai dar tempo de tocar mais uma? Uma palhinha. palhinha. Toca um só pra pedaço gente de Isso. fechar com o som do Friva. A gente vai... Legal. Grande prazer, hein? Prazer, viu? Obrigado Vocês, mesmo. hein? Obrigado, mesmo. A gente vai fechar com uma agora que chama Pretinha, que a gente fez pros cães. Pros nossos cães? cães e pra todos os cães, na verdade. Uma cadela chamada Pretinha? Eu né? Os dois têm uma chamada Pretinha, né? Então foi Aí essa fez pro homenagem, né? espírito dos cães. Aham. O programa está acabando, tem reprise de sábado para domingo, 1h. Todas as entrevistas do Em Cartaz ficam no nosso canal no YouTube, é só procurar. Até a semana que vem, aproveita a cidade de São Paulo, do Frivan.